Dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui hoje, nessa terça-feira, dia 29 de julho, do ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, de 2025. Desejando a você, a sua família, um ótimo dia, que você possa ter muita paz hoje. Precisamos de paz. Precisamos de paz para poder rezar, para podermos trabalhar, para podermos louvar ao Senhor. Sem a nossa paz interior e a nossa paz externa, isso se torna impossível. A paz é importante para que assim a gente pense com clareza e dê testemunho verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para termos essa paz, é preciso que a gente seja seguidor verdadeiro de Cristo. Que a gente tenha um coração manso e humilde, igual a Cristo. E o evangelho de hoje é o Evangelho de João, capítulo 11, versículos de 19 a 27. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Creis nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então veja, meus irmãos e minhas irmãs, que no evangelho de hoje está contando aqui um momento que Jesus chegou na casa de Lázaro, Marta e Maria, né? E Lázaro já tinha morrido há 4 dias. Então Marta diz a Jesus, ela tinha uma grande fé. E Jesus era amigo da família. Já pensou que bênção? Uma família com a amizade de Jesus. Já pensou que família abençoada? Jesus gostava deles. Jesus era amigo pessoal dessa família. É importante, meus irmãos e minhas irmãs, que também nós, na nossa fé verdadeira, a gente também possa ter Jesus como amigos. E quando a gente tem um amigo verdadeiro, a gente confia, a gente pede. Por quê? Porque eu penso assim, você pensa assim, ele é meu amigo, ela é minha amiga. Se eu pedir um favor, ela ou ele não vai me negar. E Marta, e Maria, e Lázaro acreditavam em Jesus e tinham essa fé. Veja que Marta disse, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E nós sabemos que muitas vezes, muitas coisas morrem em nós porque nós nos afastamos de Jesus. Muitas vezes deixamos coisas boas morrer dentro de nós, na nossa vida, porque nos afastamos dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também nós sabemos que quando Jesus quer e quando a gente permite, ele pode ressuscitar as coisas boas que já morreram em nós. Tanto é que Jesus ressuscitou Lázaro. Mas vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus ressuscita Lázaro e no Evangelho fala que Lázaro saiu todo enfaixado. Porque Lázaro ressuscitou não como um anjo, como um santo. Lázaro ressuscitou como ser humano, como pecador.
Por isso que ele saiu todo enfaixado. As faixas que nos amarram, significando o quê? São os pecados, são os nossos pecados. Lázaro foi ressuscitado por Jesus, viveu o tempo que tinha direito ainda a viver e depois morreu. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós também possamos tirar essas faixas que nos amarram, essas faixas que nos envolvem, esses pecados que nos deixam engessados, duros, enfaixados. Jesus veio para isso. E quando Jesus mandou tirar a pedra do túmulo de Lázaro, as irmãs disseram: não faça isso, Senhor. Já faz 4 dias que ele morreu. Ele já está fedendo. Porque nós sabemos que é um processo natural, né? Quando nós morremos e vamos ser enterrados, né? Com o tempo, a matéria vai entrando em decomposição. Mas Jesus mandou tirar a pedra. Vejam que Jesus envolve a comunidade em todos os seus milagres. Jesus poderia dizer, sai pedra, e a pedra sairia. Mas Jesus envolve a comunidade. Por quê? Porque Jesus sempre quer contar com todos nós para realizar a sua obra. Por isso que o Evangelho diz, ide e evangelizai por todos os cantos do mundo. E Marta diz, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Meus irmãos e minhas irmãs, não tem como nós ressuscitarmos para a vida se não formos através de Jesus. Se não for através daquele que veio trazer a boa nova. Porque Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. O que é que já morreu dentro de você? Foi a sua fé? Foi a sua esperança? Foi a sua bondade? Foi a sua misericórdia? Precisamos nos perguntar, o que é que morreu em mim que eu quero que Jesus ressuscite? Jesus diz, eu sou a vida. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós encontramos pessoas que estão aí, caminhando, bebendo, comendo, dormindo, mas já morreram para as coisas de Deus. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente possa colocar a nossa vida santa nas mãos de Jesus, para que assim a gente possa alcançar mais e mais graças. E a nossa graça principal é alcançar a vida eterna, o reino dos céus. E o Evangelho continua dizendo aqui, sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que na dificuldade da morte, com a perca do irmão, Marta não deixou a sua fé ser abalada. Ela estava triste, ela estava de cabeça baixa. Quem não fica quando perde um irmão, uma mãe, um pai? Nós somos humanos. Ficamos tristes, choramos, passamos dias lamentando, até que Deus vai nos dando o conforto e a compreensão, para que assim a gente toque a vida. Mas, com 4 dias, todos estavam tristes. E Jesus diz a ela, Ele ressuscitará. E Jesus também diz para nós, tudo que tu me pedires, se for com fé, acontecerá. Porque no Evangelho diz o quê? Quem procura acha, quem bate, a porta será aberta. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, é importante que a gente tenha essa fé verdadeira, que a gente acredite de verdade. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós ficamos na superfície da fé. Talvez, não sei, Não, nós temos que ter uma entrega total, sem preocupação. Pode estar o mundo se acabando,
Vamos fazer nossa parte, vamos realizar nossas orações e vamos entregar a Jesus. Mas não podemos ficar acomodados na fé. Aquela fé superficial. Né? Vocês sabem do que eu estou falando. Aquela fé que não é uma fé verdadeira. É uma espécie de uma troca. Se eu receber isso, eu vou. Se eu não receber, também não acredito. Todos nós temos um pouquinho de São Tomé. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente acredite sem colocar regras. É preciso que a gente acredite sem pedir sinais. O Senhor sabe das nossas intenções. Deus sabe dos nossos problemas. Ele sabe tudo o que você precisa. Ele sabe do que eu preciso. Ele sabe dos meus pontos fracos, da minha fraqueza. Ele sabe tudo. É preciso que a gente tenha essa abertura verdadeira. Assim como Marta teve. Apesar da tristeza, apesar da perca, Marta disse: eu sei que tu és o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. E Lázaro ressuscitou. Não importa, meus irmãos e minhas irmãs, se nós já estamos fedendo com o mau cheiro do pecado. Não importa. Não importa se nós ainda estamos enlameados no pecado. Não importa se o mau cheiro das nossas maus atitudes está exalando. O que importa é o nosso arrependimento e a nossa conversão verdadeira. Assim como Maria e Marta acreditaram, nós também devemos acreditar. Mesmo que já nos encontramos numa posição de mau cheiro. Mas ainda há tempo para voltarmos atrás e nos arrependermos verdadeiramente. Compartilhe esse vídeo com sua família, deixe seu joinha, inscreva-se no canal. Que Deus te abençoe grandemente.